Olha aí, galera, esse corte é oferecimento de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Eu acho que o Botafogo, como um todo, o seu torcedor, o seu time, começou a pegar uma casca em relação ao ano passado. Vale a gente lembrar que há muitos anos o Botafogo não briga por um título de forma sequencial. A gente está falando de um Botafogo que brigou, por exemplo, em 2007 pelo Brasileiro, em algum momento perdeu ali para o São Paulo e não conseguiu. Aí a gente já está falando só em 2013, com o Seedorf, que o Botafogo briga também por aquele Brasileiro com o Cruzeiro e acaba desgarrando em algum momento e o Cruzeiro levou. Em 2017 tentou uma Libertadores e olha como eu estou espaçando os anos. A gente está falando depois de muito tempo, a primeira vez o Botafogo brigar aqui por um ano, 2023 brigou pelo título. E agora 24 novamente brigando. Isso vai trazendo casca sem sombra de dúvida. Mas o time está mais competitivo e tem mais peça de reposição. Isso é o maior ponto para mim, Zé. O Montenegro me falou aqui... Querido, um beijo para ele. Que esse Almada vai arrumar aquele meio-campo, guardadas as devidas proporções. É um Messi que chega para o Botafogo, garoto, está na seleção olímpica da Argentina, já em Paris, e esse cara vai encaixar bem no time do Botafogo. Vai, eu também acho que vai, JP. A gente olhar o Botafogo, eu comecei falando da casca e eu acho que ela já está realmente começando a se consolidar, vamos dizer assim. Mas mais importante do que isso, hoje a gente tem um Botafogo com elenco. Você tinha ano passado um time montadinho, aquele time ali, e quando tinha que repor, passava um pouco de sufoco. Hoje não. O Botafogo tem um Gregory e um Marlon Freitas. Aí no outro jogo, o Danilo e o Tietê. Gente, é o famoso tanto faz. O nível técnico... E ele nem começou ainda. O nível técnico do Botafogo não cai. A gente hoje tem o Cuiabano. Quando não tá o Cuiabano, tá o Marçal, que voltou a jogar muita bola. Tendo uma terceira opção, que é o Hugo. Neutralizou o Estevão do Palmeiras. Neutralizou o Estevão. A gente encontrou ali um caminho. Acho que a zaga ainda é um espaço que vai precisar trazer uma peça ou outra, né? Mas que você tem o Bastos que faz dupla com Barbosa e vai bem. O Halter que faz com Barbosa. Ou o Bastos com Halter. Então, assim, você tem opções. Do lado direito, o Damian Soares, que é um cobra da bola. O Matheus ainda é um menino que tá acontecendo, mas o Damian é um titular absoluto que dá conta do recado. Aí você vai lá pra frente. Tem Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Igor Jesus, que fez uma belíssima estreia, inclusive participando de gol. Ele tem presença. Então eu acho assim que o Botafogo tá mais pronto esse ano, não só com a casca, mas também com o elenco. Tem um elenco... Eu acho que sim, Zé. Diria para brigar pelas 3 competições. JP, o Tiquinho Soares desse ano é inferior ao Tiquinho Soares do ano passado. Mas segue decisivo, Zé. Eu acho que o mais importante para um centroavante, é claro que recorrência de gol é sempre legal. Mas quando ele faz gols em momentos decisivos, a gente até esquece que ele estava no jejum e acho que o Botafogo fez muito bem isso quando ele fez aquele gol contra o Palmeiras, que deu números finais à partida e colocou os 3 pontos na conta nesse confronto direto. E um confronto até, de certa forma, importante por tudo que cercou o ano passado o Botafogo. Eu acho que o Botafogo precisava ganhar esse jogo dentro do estádio Newton Santos e o gol do Tiquinho ajudou muito. E sobre o que você estava falando da casca, Fernandinha, concordo e digo mais ainda. Eu acho esse Botafogo muito parecido com aquele Flamengo que ficava batendo na trave um tempo até ser campeão. Eu acho que o Botafogo, a partir do momento que ganhar o primeiro título, vai ganhar ainda mais moral para empilhar vários em sequência. Eu acho que esse Botafogo tá pronto, tá moldado e tá preparado para isso. É questão de tempo pro Botafogo voltar a ser campeão. Sabe o que eu acho em relação ao Tiquinho Soares? Eu tava olhando uns números deles, e se a gente olhar ele em participação de gols em relação ao do ano passado, é igual. Só que agora ele dá assistência e não marca o gol. Eu entendo que o Botafogo do ano passado jogava muito para o Tiquinho Soares, né? Ele tinha uma transição muito rápida e ele era um camisa 9 clássico em que ficava ali e aí ele tinha toda uma munição para ele e ele finalizava porque ele é um grande finalizador. Hoje, com o Arthur Jorge, o que a gente vê é o Danilo Barbosa, em algum momento sendo o artilheiro, daqui a pouco o Bastos, daqui a pouco o Luiz Henrique e mais um pouco o Júnior Santos. A gente vê uma grande rotatividade do artilheiro do momento, porque eu acho que é tudo tão muito coletivo que não é mais só o jogo do Tiquinho, o jogo é o todo. E aí o Tiquinho, que é um grande cara, assim, ofensivamente falando, ele faz uma parede que no Brasil eu acho que não tem igual, ele faz um pivô muito bom, ele traz a marcação, quando ele traz 2, alguém fica sozinho, ele tem uma inteligência muito grande em que ele toca a bola, ele dá muita assistência nessa temporada. E contra o Palmeiras fazia
um revezamento. Quem ia parar a jogada lá no meio do Tiquinho. Quem ia derrubar o Tiquinho no chão. E o Botafogo tem 2 pontas muito rápidos que adoram fazer o facão, né? Então ele saindo da área para dar jogo, ele faz o facão toda hora. Então a gente vê Júnior Santos, Luiz Henrique fazendo gols e participando ativamente das partidas, exatamente por isso. Sempre tem espaço ali na vaga do centroavante. E se tem espaço é porque ele saiu de forma inteligente. Ele dá jogo pro time, ele participa, ele vem buscar. O Luiz Henrique foi a melhor contratação dessa temporada? Do futebol brasileiro? Acho que sim. Não só pelo valor, que é claro, a gente esperava muito, mas que é um cara que tá mostrando que pode fazer a diferença. A gente tem que lembrar que o Luiz Henrique não teve férias no início do ano, porque na Europa tava rolando temporada. Então ele tá emendando uma temporada na outra. E a gente sabe que a adaptação ao futebol brasileiro, a todas as questões aí, o Botafogo joga numa rotação muito alta e muito rápida. A gente sabe que ele demora um pouco a se adaptar, mas ele tá mostrando que pode ser sim o cara que faz a diferença. Deu uma assistência, uma pré-assistência ali contra o Palmeiras, fez um gol contra o Inter. Eu acho que ele tá mostrando agora o cartão de visita e a tendência é que ele melhore ainda mais no final da temporada. Agora, quem eu acho que esse ano tá melhor que no ano passado é o Júnior Santos. Sem sombra de dúvidas. Mas se a gente for lembrar bem direitinho a temporada passada, a gente tem um Botafogo que tem o Júnior Santos em 2022, lá no final do ano, bem. E ele supria uma carência ali do lado direito, de ataque, porque era tudo muito posicional. A gente começa a temporada, o Júnior Santos sai. O Botafogo faz um péssimo carioca e fica uma lacuna ali do lado direito e há uma improvisação do Vitor Sá por ali, que o Luiz ficava tentando porque não tinha ninguém para ocupar aquele espaço de ataque. E aí o Luiz Castro pede o retorno do Júnior Santos e ele volta, e não por coincidência, o Botafogo começa a performar bem e começa a emplacar aquele primeiro turno que todo mundo conhece. Ele vai lembrar muito bem o Jairzinho na fase áurea. É mesmo, Zé? O corpo que ele usa bem, finaliza com velocidade. Eu vi o Jairzinho jogar assim. Por isso que eu tô te ouvindo. Com esse espírito. Arrasta a bola com velocidade e força, muito, né? É difícil marcá-lo. Obrigada. Muito difícil Então, marcá-lo. eu acho que ele já foi, sim, importante na última temporada. Não foi coincidência os retornos do Júnior Santos. E aí a gente ter o bom desempenho do Botafogo. Naquela reta final em que poucos jogadores desempenhavam tão bem, porque estava tudo muito confuso, o Júnior foi um cara que performou bem. Então, eu acho que, na verdade, essa está sendo a cereja do bolo acho que da carreira do Júnior, né? Ele tem números incríveis, principalmente na Libertadores. Mas ele já era um jogador importante, ele já é um jogador importante há algum tempo.